Bem-vindo à Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Eu sou a Tata Finoto. Esse é o TDAH Entrevista, o programa sobre representatividade TDAH, onde conversamos com pessoas famosas que também convivem com o nosso transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje nós vamos falar sobre TDAH, maternidade, políticas neurodivergentes e inclusão. Então, venha ouvir a nossa entrevista com uma TDAH famosa que luta pelos nossos direitos, a deputada estadual Andréa Werner. Olá, tribo, tudo bem? Aqui é a Tata Finoto, criadora da Tribo TDAH, e hoje eu tenho um episódio extra da Tribo TDAH em comemoração aos nossos 4 anos de aniversário. É um mês inteiro de episódios, 4 semanas, essa é a 4ª semana de episódios seguido para vocês, em comemoração ao aniversário da tribo, então tinha que fazer alguma coisa especial, então é um mês inteiro especial. Só que antes da live, que a entrevista foi uma live no Instagram, eu tenho uns recadinhos. Não esqueçam que todo o trabalho da Tribo TDAH depende de você, é um trabalho colaborativo, então vá lá em apoia.se/Tribo TDAH e ajuda a gente, ajuda a Tribo TDAH a continuar, a ter mais episódios de podcast, a ter mais lives, e não só lives de entrevista, como lives de joguinhos na Twitch, e lutar pelos nossos direitos também. Isso tudo demanda muita coisa e eu preciso da ajuda de vocês para fazer isso. Então vai lá no apoia.se/Tribo TDAH e quem apoia a Tribo TDAH vira um TDAH Hyper e tem vários direitos. Por exemplo, um grupo secreto exclusivo que agora no Telegram a gente tem um fórum dividido por partes. Então tem parte para quem quer falar de medicamento, tem parte para conversas gerais, tem parte para quem quer só mandar foto de bichinho e tem tá num dia meio estressante, quer ver só coisas fofas ou conversar sobre arte, conversar sobre tecnologia. Tem várias subpastas no fórum, todas organizadas para você, ou só para interagir com outros TDAHs mesmo. Você tem direito, quando você apoia a Tribo TDAH, a votar nos episódios, participar de gravações, mandar perguntas para as pautas e saber todas as pautas e o cronograma antes de todo mundo. Então vai lá e ajuda a gente. E vamos então para a entrevista. Foi uma live no Instagram no meio pro fim de dezembro, então foi há pouquinho tempo atrás que eu fiz essa entrevista com a Andréa Werner, a deputada estadual por São Paulo. Eu espero que vocês gostem, eu amei essa entrevista, a Andréa é maravilhosa e por mim ela tava... Eu entrevistava ela toda semana, assim, porque ela tem muita coisa pra falar, ela é uma pessoa maravilhosa, eu espero que vocês gostem. É isso, e vamos pra entrevista. Olá, bem-vinda! Obrigada demais por aceitar esse convite. Gente, quem tá na live pela primeira vez, oi, prazer, eu sou a Tata Finoto, eu sou criadora da Tribo TDAH. Como dessa vez é um episódio super especial do TDAH Entrevista, eu tô fazendo em live no Instagram, isso vai sair no podcast em janeiro, então eu vou fazer uma audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos com mechas aloiradas, olhos castanhos. Eu tô usando óculos vinho, óculos de grau vinho e com uma blusa branca, blusa vermelha de bolinhas, de bolinhas brancas. Andréa, a gente tá com uma convidada extremamente especial, assim, segundo pra mim, você foi uma das pessoas mais influentes desse ano em questão de neurodivergência, em questão de inclusão em 2022. E eu queria te agradecer assim, demais por você ter aceitado esse convite. Para quem não está assistindo a live, para quem está ouvindo o podcast, eu estou aqui com a deputada estadual Andréa Werner, que começa o exercício em janeiro de 2022 da Assembleia Legislativa em São Paulo. Março. Ela também é fundadora... Março, achei que fosse fevereiro, junto com a posse 15 de março. Então tudo bem. Uma influência aí. Eu tinha certeza que era 1º de janeiro, já começava tudo, assim. Só o presidente e o governador. Então, 15 de março, enfim. Mas a Andréa também, ela é fundadora do Instituto Lagarta Virapupa. Ela é jornalista, ela é escritora e ela é uma ativista por diversidade, por inclusão. E, sério, foi uma das figuras responsáveis por barrar o rol taxativo. Andréa, assim, obrigada de coração por todo o trabalho que você faz e por estar aqui hoje. Oi! Oi, deixa eu me
descrever, então, eu sou uma mulher branca, de 47 anos, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos lisos até os ombros, estou com um batom rosa escuro, estou com um vestido de animal print, atrás de mim tem uma persiana branca. Obrigada. Eu acho que esse ano foi, o ano mais intenso da minha vida, se bobear, né? Tirando, assim, questões familiares, mas foi um ano de muito, muito trabalho, foi um ano de muita luta mesmo, e foi um ano em que eu levei uma campanha eleitoral ao mesmo tempo em que eu toda semana estava em Brasília, porque eu não podia simplesmente falar, eu não vou mais fazer isso, porque eu estou em campanha. Porque a minha visibilidade dava um peso grande e fazia muita diferença nessa questão do rol taxativo. Então, eu sabia que poderia estar dando ruim para mim, porque eu deveria estar visitando a cidade de São Paulo, fazendo coisa por aqui. Eu estava lá em Brasília, mas eu não tinha como largar, né? E aí foi isso. No final, graças a Deus, deu tudo certo por enquanto, porque tem uma ADI, né, uma ação direta de inconstitucionalidade lá dos planos de saúde no Supremo para tentar derrubar a lei que a gente conseguiu aprovar. Um problema de cada... Mas mais para frente eu quero falar sobre o rol taxativo, explicar até o que foi para quem não acompanhou, enfim. Mas eu queria falar um pouco assim, começar falando de você, começar falando uma coisa que eu pergunto muito nos episódios da entrevista e para todos os convidados, assim, mas eu sei que muita gente nem sabe que você é TDAH e eu queria saber como é que foi seu diagnóstico. Você esperava esse diagnóstico? Foi recente? Foi na infância? Qual o seu tipo de TDAH, se você souber? Nossa, tá, vamos lá. Quando o Theo foi diagnosticado com autismo, né? O Theo tinha 2 anos. Eu ficava assim, meu Deus, ó Senhor, de onde veio isso? Por quê? Por que eu? Por que aquela coisa toda, né? Que acontece com as mães quando vem um filho autista. E acaba que eu descobri depois dele que eu tinha TDAH. Então, hoje em dia, eu olhar o Theo e olhar a minha família, porque meu pai é o TDAH não diagnosticado, assim. Eu puxei totalmente do meu pai. E olhar assim, a família do meu marido também, eu falo, é óbvio que o Theo faz sentido. É óbvio, não tinha como não ser o Theo, né? Mas, enfim, eu já estava com uns 36 anos, e aí um dia, estava passando um quadro do Fantástico, que o Drauzio Varela falava sobre condições diversas. Teve um que ele falou de autismo, ele já fez isso 2 vezes, mas foi a vez mais antiga. Já faz uns 10 anos isso. E aí eu tava, assim, sentada vendo Fantástico, e esse programa do Drauzio era sobre TDAH. E aí ele começou a entrevistar pessoas que tinham TDAH. E aí as pessoas começaram a falar os problemas que tinham na vida, no dia a dia, por causa do TDAH. E aí, cada coisa que o cara falava, eu afundava mais no sofá. Eu afundava mais no sofá. Porque eu me identifiquei com 100% do que o cara estava falando, de ter dificuldade em focar de coisa que não é do seu interesse, de começar os projetos e não conseguir terminar, faltar força para você terminar, empurrar com a barriga coisas que são chatas, se perder no meio dos projetos. E eu sempre tive muito problema em empresa por causa disso. Cheguei a ser demitida com esse tipo de feedback, assim, foi por causa disso, TDAH, sem usar essas palavras, mas era isso. Né? Exato, sim, eu entendo. Um parênteses, por isso que, inclusive, eu considero que o TDAH seja uma deficiência. Sim. Para mim, é um impedimento de longo prazo. Então, assim, se passar aquela lei lá que quer transformar a TDAH em deficiência, eu super apoio. Mas, enfim, aí depois que tiraram recentemente, esse último mês, tiraram a palavra de deficiência do projeto de lei, mas isso eu vou lutar, eu estou lutando para voltar. Vamos falar disso depois. Em Brasília não querem aprovar se tiver a palavra deficiência para não incluir a gente você na sabe lei deles, né? DPC, essas coisas todas. Mas, enfim. Por enquanto. É que eu tava jogando, 100%. Não, e todo mundo que pode gravar live, eu tô com uma caneca de chá também, então. É o que você tá falando, sabe? Todo mundo que, quando a gente tem TDAH, é a longo prazo, é um impacto a longo prazo e não é só na infância. É na vida adulta, afeta relacionamento, né? É isso tudo. Bom, enfim, eu vi isso e aí eu acho que eu nem dormi aquele dia. E aí eu falei com o médico do Theo na época. Doutor, eu vi isso e eu me identifiquei com tudo. Aí ele me passou um teste da Associação Paulista de Psiquiatria para fazer. E aí deu assim, altíssima probabilidade de TDAH. Mas naquela época eu estava na véspera de me mudar para o exterior. A gente se mudou para o exterior em 2013, em setembro. Foi isso mesmo. E a gente morou 3 anos fora.
Aí acaba que eu não pedi um papel para ele escrito, um diagnóstico oficial nem nada. E quando a gente estava morando na Suécia, eu falei, agora esse diagnóstico vai sair. Aí fui e pedi lá no sistema de saúde deles para fazer. Mas lá era assim, era um monte de teste. Eu fiz uns testes que eu nem sei se faz no Brasil. Eu lembro que botaram um computador na minha frente e falava assim, você tem que apertar a tecla só quando aparecer letra. Se aparecer número, você não pode. Aí eu pensei, coisa idiota. Coisa idiota. Aí começa igual o Homer, assim, né? Aí quando você veio, foi ver, você estava apertando para tudo quanto é coisa, você já tinha desesperado. Ou no meio eu já me perdi, aquela coisa toda. E aí fui fazendo um monte de teste. Aí minha mãe teve que preencher um questionário. E minha mãe é muito assim das antigas, naquele sentido de que você falar assim, olha, sua filha tem um transtorno, é defeito. Né? Então minha mãe respondendo ficava assim, ela tem muitos hematomas? E a minha mãe, não. Eu falava, mãe, eu sou cheia de roxo na perna que eu não sei onde eu fiz. Ela derruba as coisas, é desastrada? Minha mãe, não. Mãe! Então, assim, eu já vi como minha mãe não ia render. Aí eu chamei a minha irmã para me ajudar a responder essas coisas. E aí a minha irmã, inclusive, ela estava na Suécia nessa época que ela tinha me visitar e ela falou com o médico que ela ouviu da minha mãe, que a minha professora, na época que eu era criança, falou uma vez que olhava para mim e que parecia que eu não estava dentro da sala. Então, teve isso. Eu reconheço esse padrão. Né? Eu entendo esse padrão muito bem. Eu repeti na 8ª série, aquela coisa toda, mas enfim. Aí, na hora que tava para sair o meu diagnóstico, eu voltei pro Brasil. Não fiquei com o diagnóstico oficial. Eu fui ter o diagnóstico oficial só aqui no Brasil. O papel, escritinho, tudo. Eu ainda não fiz a avaliação correta das altas habilidades. Neuropsicológica. Mas tem uma probabilidade grande de altas habilidades, porque eu já fiz um teste oficial de QI para um trabalho há muito tempo atrás e deu QI 135. Então, assim, altas habilidades de superdotação. Eu fiz uns 2 desses também. E, por sinal, eu queria te perguntar, como o Theo, seu filho, é autista, você chegou a fazer alguma avaliação que visse, por exemplo, o fenótipo de autismo? Se você tem comorbidade com... ou, por exemplo, tem um aspecto de fenótipo, o FA, fenótipo do autismo. Super. Tenho. Inclusive, se tiver amigas minhas autistas assistindo a live aí, elas estão rindo porque elas juram que eu sou autista também. Eu não concordo. Eu acho que a probabilidade é bem grande. A comorbidade tem mais de 40% de probabilidade. Em mulheres a coisa é diferente. Mas assim, eu acho que elas se identificam muito comigo porque elas também têm TDAH e os sintomas são parecidos. Mas eu acho ampliado. Que eu tenho traços de autismo ampliada, que eu esqueci na sigla. Assim, eu não tenho a menor dúvida de que eu tenho pé de jaca não dá manga, né? Eu tenho traços, assim, eu odeio falar no telefone. Eu tenho várias dificuldades. Sensorial, o meu sensorial é bem... Eu tenho muitas questões sensoriais. Então, assim, eu não tenho dúvida de que eu tenho fenótipo ampliado, mas eu não acho que eu fecharia um diagnóstico de autismo, não. Minha médica fala que não. Faz sentido. E, assim, como que você se sente hoje com relação a esse seu TDAH? Porque eu sei que você fala pouco disso, porque, na verdade, a sua luta, você tem braços tão grandes, não, tanta coisa que você luta, não dá tempo. Às vezes, talvez passa meio desapercebido, porque você está lutando por política de inclusão aqui, depois você está falando com seu filho autista e lutando, você tem muita proximidade com a comunidade autista lá, e às vezes, eu sei que muita gente às vezes não sabe do seu TDAH, ou assim, eu queria entender como tá esse seu processo de aceitação, ou como foi para você isso hoje, como é que você vê você como TDAH hoje? Isso tem um aspecto... você sente os impactos disso na sua vida, do tipo, você fala, de repente você para, nossa, isso é do TDAH, ou eu esqueci que eu era TDAH por um tempo. Totalmente. Mas eu acho que o mais importante do diagnóstico foi eu me entender, eu me perdoar, porque no fundo, eu sempre soube que eu era diferente. Desde a infância. Eu sabia que eu tinha alguma coisa ali, que às vezes as pessoas meio que se afastavam e eu não sabia direito o que estava rolando, porque eu tinha sido inconveniente, eu tinha falado alguma coisa na impulsividade e as pessoas ficavam meio assim, que acontece muito, né, com o TDAH, a famosa sem noção. Eu sempre soube... Sair de uma roda de amigos que, de repente, você não sabe se as pessoas gostaram ou não de você, Sim. Porque você não sabe se você falou coisas inconvenientes não, sem perceber. Eu tenho um caso que, inclusive, eu estava lembrando esses dias de uma amiga minha da adolescência que tinha um namorado e ela falou assim, lá da igreja, e ela falou assim pra mim,
o fulano falou que você é muito sem noção, você fala umas coisas muito nada a ver. Aí eu, super preocupada, que a autoestima lá no dedão do pé, né, na época da adolescência, eu falei, então vamos fazer um negócio assim, se a gente estiver conversando nós três e eu começar a falar coisas meio nada a ver assim, você me dá um código. Aí a gente inventou um código, que ela ia falar assim, e o Gui, como tá? O Gui é meu irmão. Aí eu lembro de um dia, a gente tá lá na porta da igreja, eu, ela e esse namorado dela, nós três conversando, e eu super animada, super feliz conversando, e aí ela vira do nada e fala, e o Gui, como tá? Cara, aquilo foi uma porrada em mim. Porque pra mim, eu tava normal, eu tava assim, conversando feliz. E ela me manda, e o Gui, como tá? E eu falei, meu Deus, eu estou sendo inconveniente, eu estou sendo sem noção, e eu nem percebi. Então, eu lembro muito disso. E você perguntou pra ela por quê? O que aconteceu na época? Alguma coisa desse jeito? Não perguntei, mas foi uma coisa que me acabou, assim. E eu tive problemas no trabalho, eu fui demitida, com feedback, assim, de você não consegue levar as coisas até o final, você, coisa que é chata, você não... A gente precisa fazer, eu lembro da pessoa do RH falando assim pra mim, coisa que é chata a gente precisa fazer também. E você fica empurrando com a barriga. Então hoje eu vejo que era o TDAH, só que na minha cabeça, que eu não sabia que era o TDAH, eu pensava, eu sou burra, eu sou preguiçosa, eu não consigo trabalhar como as outras pessoas, eu tenho problemas, eu tenho preguiça, então pra mim era tudo questão de defeitos meus, entendeu? Defeitos. E aí na hora que eu descobri que isso era do TDAH, não é que virou uma muleta, mas assim, eu me perdoei, eu entendi por que que era tão difícil pra mim, por que que não era tão simples quanto se esforce mais, né? Eu nunca tive não, suporte. faz muito sentido. Eu já ouvi que eu era muito prolixa e assim, é meio que quase o critério de diagnóstico do TDAH. Hoje, até por isso, assim, lutar por leis de inclusão. Hoje em dia, se, por exemplo, se o TDAH entrasse como PCD, não seria ok demitir uma pessoa justamente por critérios do diagnóstico. E por enquanto ainda é. Uma pessoa chegar para falar pra gente, você é distraído demais, você é prolixo demais, é ok, porque as pessoas não reconhecem que isso não depende da gente. Tem a ver com o transtorno e não com uma força de vontade ou querer fazer as coisas e aprender a fazer as coisas. Não, você vê bem. A gente aprende a mascarar. A minha autoestima era tão ruim que eu passei no concurso de trainee mais concorrido do Brasil, que era da Unilever, que foram, tipo, 15 mil inscritos para 33 pessoas que passaram no Brasil inteiro. Foi por isso que eu vim para São Paulo em 2001. E eu saí de lá, fui demitida, convencida de que eu era um erro de seleção. Eles se enganaram, eu enganei todo mundo. Esse negócio de eu ter liderança, não tem nada disso, não. Eu enganei as pessoas, porque eu sou um erro de seleção, porque, olha, eu fui demitida. Então, assim, pra minha autoestima foi horrível. Tanto que logo depois eu fiz esse teste de QI oficial aí, que eu fiquei umas 4 horas numa clínica fazendo, e veio esse resultado. E a minha autoestima era tão ruim que eu joguei essa informação na lixeira por anos. Anos, essa informação. Me deram a devolutiva do teste de QI, do tipo, olha, o seu QI é 135, 137 pra cima é considerado gênio. Eu falei, tá bom. 100 pra cima, Anos. até onde eu sei, 100 pra cima já é acima da média. Então, assim, eu fiquei anos fingindo que isso nem aconteceu, porque eu falava, isso aí foi engano, eu chutei as coisas certo lá e tudo. Então, assim, uma vida de uma autoestima terrível, tentando se encaixar, sabendo que era diferente, passando por aquelas mini humilhações que a gente passa, mas achando que era porque eu tinha defeitos. Eu não tinha ideia de que isso era uma coisa que era uma característica do meu cérebro, né? E síndrome de um impostor total, né? Porque, pelo que você descreve, é exatamente isso. A gente, quando a gente está em qualquer minoria, a gente tem... Eu fiz até um episódio da tribo TDAH sobre isso. A probabilidade que a gente se vê de uma forma que os outros não veem a gente, que a gente se sente uma fraude, é muito maior. Então, nós somos mulheres, TDAH, a gente tem, assim, uma porcentagem muito maior de olhar no espelho e falar, o que eu tô fazendo aqui? As pessoas vão me demitir a qualquer momento, eu tô sempre sentindo que eu fui um erro. Vão achar que tem alguém muito melhor que pode pegar meu cargo. Ou, mas por isso que terapia é tão importante, né? Igual assim, sexta da semana retrasada, teve a recepção aos novos deputados e deputadas lá na Lesp. Aí eu fui. Aí sentei lá na frente, que estava meio ordem alfabética, lá no plenário, e aí sentou um cara do meu lado, começou a puxar papo, deputado eleito também, e aí ele me contou que ele tinha sido prefeito de Mauá e não sei o quê, e agora ele estava lá eleito como deputado, e aí eu fiquei assim, meu Deus, o cara foi prefeito de Mauá, e eu tô aqui eleito
igual ele. Aí começou a vir a síndrome da impostora, assim, sabe? Aí eu já falei, sai pra lá, sai. Se eu estou aqui, é que eu mereço estar aqui. Eu fiz coisas boas. Você merece muito, tá? E me fizeram estar aqui. Então, não, agora não. Mas, assim, muita terapia para chegar nesse ponto de esse pensamento vai chegando e você fala, sai. Muita terapia. Sim. E aqueles momentos, eu imagino que você tenha também, mas já fugindo da pauta, mas tem dias que as coisas só não vão. Tem dias que você, eu imagino que acontece com você, eu tô falando por experiência própria, por exemplo, meu dia, tem dias que eu tô extremamente produtiva, escrevo 15 mil pautas, faço um monte de coisa, marco entrevista, vou escrever pauta, vou fazer outra coisa, vou organizar grupo, Twitter, Instagram, não sei o que lá. No dia seguinte, jogada no sofá, sem conseguir levantar um dedinho, no máximo interagindo em rede social, porque a energia acabou completamente e era tudo que eu conseguia fazer. Eu tava falando com o Faso esses dias, que ele tava no Twitter falando que a mulher dele fala boa noite, vira pro lado, dá 30 segundos e tá dormindo. Eu falei, eu sou assim. Inclusive, na minha avaliação de TDAH na Suécia, eles me mostraram um gráfico como que tudo meu de TDAH batia com o que era TDAH. A única coisa que não batia era sono. Mas eu falei assim, eu acho que a minha sensação que eu tenho é que o meu cérebro, ele é tão hiperativo o dia inteiro, que na hora que eu deito na cama para dormir, ele faz puff, ele pifa. É essa sensação que eu tenho, é assim, a exaustão. E eu também, uma característica que eu tenho que tem a ver com autismo, que tem a ver com a disfunção sensorial, quando eu fico sobrecarregada, e aí junta a questão sensorial, o cansaço, as emoções, eu me regulo dormindo. A melhor forma de eu me regular é dormindo. Eu sou capaz de encostar no meio de um shopping, numa cadeirinha, encostar e dormir. Porque é como o meu corpo... E shopping me desregula demais. É muita informação, aquela coisa. Shopping me dá um sono. Quando eu era mais jovem, tinha amiga que era espírita que falava, porque esses ambientes são muito carregados, não sei o quê. Hoje em dia eu sei que é carregada de estímulo. Então eu começo a ficar sobrecarregada, começa a me dar sono. Caramba! Faz sentido que você se sente tão... Exatamente isso. Sobrecarregada. É tanta coisa ao mesmo tempo que você fica exausta. Faz muito sentido. Eu só fico... Ataca a minha hiperatividade. Eu fico ainda mais agitada, sem saber para onde olhar, o que fazer e me mexendo o tempo inteiro. Eu tô aqui, animada, feliz pra caramba, virando na cadeira e com um pop-it na mão, enquanto eu converso com você pra conseguir... Eu vou até abrir a janela aqui, porque a minha sobrecarga agora tá sendo calor. Deixa eu abrir essa janela, que ninguém merece. Eu já liguei o ventilador aqui. Eu ia ligar, mas ele ia fazer muito barulho. Então eu vou abrir a janela, torcer pros pernilongos não me comerem, e é isso. Uma coisa que é bem marcante em você, assim, além de deputado estadual, você fundou o Instituto Lagarta Virapupa, eu quero falar disso um pouquinho mais para frente, mas você luta por políticas de inclusão para neurodivergentes de uma forma geral, tanto TDAHs como a gente, como autistas, por causa do Theo, do seu filho. Você é mãe, isso é uma característica muito marcante em você. Boa parte das suas lutas, pelo que eu acompanho, elas são muito movidas por isso. E eu queria, assim... como é que foi essa história, essa jornada, assim? Começando assim, começo mesmo, porque eu sei que no TDAH, alterações hormonais afetam o TDAH. E assim, pensando em pessoas que menstruam, pessoas que tomam reposição hormonal, sendo pessoas cis ou trans, a alteração de hormônio mexe com a gente. E uma das coisas que mais altera o hormônio é gravidez. Como é que foi isso pra você? Como é que foi a gravidez? Eu serei cancelada neste momento. Vou até tomar um gole de vinho aqui, porque meu sonho é ser mãe. Com distração, com esquecimento, a gente ficava ainda mais distraída, hipersensibilidade. E eu as tenho emoções muitas ficam ainda mais na cor da pele. Eu tenho muita consciência corporal. É uma coisa a minha consciência corporal é uma coisa de louco. Então, pra você ter noção, eu senti o Theo mexendo com 14 semanas. Que é uma coisa... Caramba. É assim, é surreal, mas eu senti o Theo mexendo. Por causa da minha consciência corporal, que é super afetada por causa do transtorno de processamento sensorial. Apesar de ser o sonho da minha vida ser mãe, eu não curti estar grávida. Porque era um desconforto corporal muito grande pra mim. Porque o Theo era um bebê enorme, neurodivergente desde a barriga, então ele mexia muito, dava a noite inteira, aquela coisa. Eu não tinha espaço, eu não tinha... Era uma coisa... Eu enchei muito desde o início, com 2 meses, a aliança já não cabia mais no meu dedo, eu carregava ela no pescoço.
Então, assim, eu não gostei de estar grávida. Amamentar foi muito difícil para mim. Então, essa parte da maternidade eu não romantizo. Foi muito difícil para mim, mas era o sonho da minha vida e foi maravilhoso ter o Theo. Mas a experiência da gravidez eu não tenho saudade nenhuma, de verdade. Caramba! Eu nunca tinha imaginado isso, parando para pensar agora Muitas mulheres autistas já me falaram a mesma coisa, que odiaram estar grávidas, que não foi fácil e tudo, principalmente por causa dessas questões sensoriais, sabe? Faz todo sentido. E mudança, né? Porque às vezes algumas das coisas que o TDAH tem em comum com o autismo são às vezes a gente não é tão fácil com algumas mudanças. E mesmo que seja alguma mudança que a gente quer, a gravidez é uma mudança constante. Você mal conseguir se acostumar com uma coisa, já tem outra coisa mudando. Então, eu imagino que é uma coisa que você me fez parar para refletir agora, como que deve ser. É tudo muito pessoal, mas para mim não foi. Corporalmente foi muito desagradável, muito desconfortável, é isso, assim. E você acha que o seu TDAH, ele influencia na forma como você é mãe, como você entende o Theo? Totalmente! Nossa! Eu já falei isso em palestra. Teve vez de eu pegar o Theo deitado na parede, deitado no chão, encostado na parede, assim, deitado no chão, virado pra parede, retinho, assim. E aí as pessoas olhavam e falavam, assim, quietinho, deitadinho. E aí as pessoas olhavam e falavam, meu Deus, que esquisitice, o que esse menino tá fazendo? E eu falava assim, eu sei exatamente por que ele tá fazendo isso. Porque é geladinho. Porque quando eu era criança eu fazia igual. Eu deitava no chão porque era geladinho. Eu gostava de enfiar a mão debaixo do travesseiro das pessoas. Meu pai viajava muito a trabalho e ia todo mundo dormir com a minha mãe no quarto dela. São 4, né? Então ficava um na cama com ela, um num colchão de solteiro e 2 num colchão de casal do lado assim na cama. E quem dormia comigo no colchão de casal brigava comigo o tempo inteiro porque eu ficava enfiando a mão debaixo do travesseiro porque era geladinho. Então, assim, tem muita coisa que o Theo faz desde pequeno que eu bato o olho e eu falo, eu fazia isso, eu fazia igual, eu sei por que ele tá fazendo isso. Olha o espectro ampliado aí. E até, não só o espectro ampliado, mas também como o TDAH e TEA são parecidos. E as pessoas não falam de alterações sensoriais no TDAH. Não falam. Hipersensibilidade no TDAH é quase não, as pessoas não falam, mas a gente tem tanta hipersensibilidade auditiva, tátil, de gosto, de textura, quanto de temperatura. Nossa, eu tenho muito, só que eu sou do oposto, eu sou uma pessoa extremamente friorenta. Eu sou calorenta e o Theo me puxou. Nossa, o Theo... A gente mudou para Londres, 11 graus, o Theo de cueca pulando na cama elástica no quintal. Foi um sacrifício fazer ele usar roupa de frio, foi muito difícil. Faz sentido para ele, se ele não tá sentindo frio, ele não precisa usar roupa de frio. As mãozinhas ficando roxas na Suécia, ele não queria botar... E a Suécia é muito pior que Londres, né? As mãozinhas iam ficando roxas, porque por mais que ele não sinta frio, o frio vai fazendo seus efeitos no corpo, né? Então a gente passou muito perrengue com ele, muito perrengue. Mas tem um outro lado também. Você acha que talvez você tenha mais desafios por ser uma mãe neurodivergente? Totalmente. Comparado talvez com algumas mães neurotípicas, por exemplo? Algumas coisas talvez que você percebe que para você talvez sejam mais desafiadoras? Muito. Por exemplo, a gente tem perfil sensorial diferente com relação a algumas coisas. Assim. Por exemplo, barulho. O Theo ama barulho. O Theo aumenta o som do iPad. O Theo aumenta o brilho do iPad. Eu tenho fotofobia. Eu não aguento barulho alto. Então, eu o dia inteiro, o Theo subindo o som e eu falando, baixa o som, filho. Ele sobe o som, eu falo, baixa o som, filho. Baixa o brilho da tela, filho. Ó, eu tô com o ring light aqui, eu tô quase no meu limite. Daqui a pouco eu vou ter que diminuir ele. A minha vista começa a embaralhar, é uma coisa de louco, sabe? Então, o nosso perfil sensorial nesse sentido, ele é oposto. Então, dá umas questões aí, né? Que mãe não tem. Mas você percebe em algumas, por exemplo, outras questões, não sei, comparando, por exemplo, na escola do seu filho, na hora que tem reuniões de pais, mães e alunos, que tem alguma diferença quando, ou você sente que você já mascarou tanto o seu TDAH que hoje as diferenças parecem menores do que para você internamente elas realmente são?
Cara, eu não acho que eu sou boa de mascarar muito, não, viu? Eu acho que em 5 minutos a pessoa já percebeu que eu não sou assim. Eu não sou como as outras pessoas. Eu falo muito pelos cotovelos, eu não tenho muito jeito. A gente tenta, mas. É igual você vai numa festa, é o básico da adolescência. Você vai numa festa, você fala, eu vou ser amiguinha, eu vou falar pouco, eu vou ficar. Deu metade da festa, você já tá. Não tem jeito, cara. Não dá. Eu não consigo muito, assim. E às vezes que eu tentei fazer isso, não durou muito tempo, não. Ainda bem que eu arrumei um campo de atuação aí, que isso aí não tá fazendo muita diferença. E eu acho que até me ajudou, porque Sim. assim, a minha impulsividade me fez muitas vezes dar minha cara para bater, entrar na frente da galera para apanhar, e que é uma coisa que ninguém faria. Que eu fiz pela minha impulsividade. Em alguns momentos eu até me arrependi, inclusive, mas se não fosse eu ter feito isso, os resultados não teriam vindo, entendeu? Se eu não tivesse dado minha cara para bater de certas formas. Isso tem muito a ver com a impulsividade, de não pesar muitas consequências. Você fica com raiva. Teve um dia clássico dessa briga do hall, que o Arthur Lira tinha feito um grupo de trabalho lá para fazer um projeto de lei para resolver a questão do hall, né? Aí um dia a informação que chegou pra gente um deputado lá, X, do grupo de trabalho, protocolou um projeto de lei sem a anuência dos outros, e esse projeto de lei é ruim, ele basicamente confirma o que o STJ fez. O sangue me subiu, eu fiquei nervosa. Cara, eu fui pro Twitter e eu chamei o Arthur Lira de traidor. Arthur Lira é um traidor, porque ele fez isso, ele deixou esse projeto de lei ser protocolado. Se você soubesse a treta que isso deu, ele chamou o grupo de trabalho, fez eles consertarem o projeto de lei, mas falou que se eu não gravasse um vídeo me retratando, que ele não iria pautar o projeto de lei para ser votado. Eu estava indo para Piracicaba, que eu tinha uma agenda de campanha lá, eu tive que encostar o carro no deputado me ligando, a Jandira Fegali me ligando, a Alice Portugal, Amada, você vai ter que gravar o vídeo. Tive que encostar o carro lá em Piracicaba e gravar um vídeo com a maior cara de mamão, falando, não, gente, a Arthur Lira não é traidor, não, ele tá super ajudando a gente. Mas assim, foi horrível, eu fiquei com um ódio, eu chorei de raiva depois, mas se eu não tivesse ido lá e falar, é um traidor, ele não ia ter chamado o grupo de trabalho para refazer. Apanhei muito, fui ameaçado, um horror, mas assim, o projeto de lei saiu, né? Não, tem uma pessoa que, depois que eu descobri que ele era TDAH, muita coisa fez sentido para mim, principalmente na época das eleições, que eu tô tentando convidar um dia, eu espero que ele apareça aqui, mas que é o Janones. Então, ele é maravilhoso. Inclusive a gente segue, a gente segue. O Twitter do Janones é a coisa mais TDAH do universo. Eu entendo muito com ele. Porque ele também tem essa coisa da impulsividade. Às vezes ele posta umas coisas e eu falo, eu tenho certeza que ele vai se arrepender disso daqui a 5 minutos. Eu me vejo nele muito, assim, sabe? É uma super identificação que rola. Então, aproveitando que a gente já está falando um pouco de política, gente, para quem não conhece a história da Andrea, ela começou em 2012 com um blog, foi falando sobre o seu filho, Theo, sobre que foi isso exatamente que deu a origem ao Instituto Lagarta Virapupa, né? Que foi justamente inspirado por todas essas questões de neurodivergência, de como é ser mãe, de uma mãe neurodivergente, o diagnóstico de autismo do Theo, enfim. E hoje esse instituto ele é gigantesco, ele acolhe um monte de pessoas neurodivergentes, acolhe famílias, e ele te dá forças, pelo menos eu percebo que ele te dá forças, ou é uma das coisas que te ajuda nessas suas lutas no rol taxativo e para políticas de inclusão de pessoas com deficiência, até lutas pelo próprio TDAH. O Instituto já tem um nome bem reconhecido, né? Ele tem um peso, principalmente porque essa questão do rol ficou bem famoso. E como é que surgiu a ideia do blog? Assim? Do nada você estava... você começou a fazer um blog porque você descobriu o autismo do Theo. Isso acabou crescendo. Você esperava que ele crescesse? Você começou um blogzinho e aí disso para o instituto. Como é que foi isso? Como é que foi essa... De repente eu tenho um blog, agora eu tenho um instituto e ele é muito maior que o blog. E agora eu sou deputada. Mas, e agora você é deputada. Né? E que jamais aconteceria nada disso sem o Theo. Mas logo depois que o Theo foi diagnosticado, teve uma reestruturação na empresa que eu trabalhava, que também era uma multinacional, e aí, sobrou para mim, fui demitida, com mais umas 50 pessoas.
Obviamente que eu sei um dos motivos pelos quais me demitiram. Um deles é o TDAH e o outro é porque eu tinha tido o diagnóstico do TEL. De vez em quando saía para levar no médico, aquela coisa toda. Mãe atípica só se ferra nesse aspecto. Mas aí eu comecei a ficar de mãe turista, né, com ele, para cima e para baixo. E aí eu senti necessidade de ocupar a cabeça. Porque uma coisa é você trabalhar o dia inteiro, você sair do trabalho pelo menos 6 horas da tarde, você ficou o dia inteiro ali naquela coisa, pá. Outra coisa, de repente, você tá de mãe turista. O filho entra lá para fazer terapia, você fica sentado esperando, mexe no celular, aquela coisa. Eu falei, cara, eu preciso me ocupar. E aí, era bem a época que tinha muito blog. A época que tudo era blog, viagem, o quê, alimentação, a maquiagem, o cacete. Aí eu falei, vou entrar numa dessas plataformas gratuitas, entrei no WordPress, e aí comecei, e aí eu dei o nome de Lagarta Vira Pupa porque era um pedacinho de uma música do Cocoricó que o Theo cantava, quando ele era bebê, ele cantava. Ele perdeu toda a fala, mas ele cantava vários pedaços de música. Que tinha um significado pra mim, que era porque o Theo teve autismo que a gente fala que é regressivo, porque ele foi se desenvolvendo e aí ele perdeu. O Theo é uma lagartinha que entrou numa pupa, se fechou do mundo, e ele está passando por metamorfose. E ele vai sair de lá uma linda borboleta, mega capacitista. Mas enfim, o nome continua fazendo sentido, mas depois eu explico. Mas na época que eu dei o nome, era capacitista. E aí eu lembro que o primeiro texto que eu escrevi contando do diagnóstico dele. E era um relato muito pessoal. Mas o troço deu uns 300 compartilhamentos no Facebook. E eu fiquei assim, mas o que está acontecendo? É um negócio tão pessoal e íntimo. E por que as pessoas estão se interessando? É que quando eu cheguei, tudo era mato. Não tinha blog de autismo. Não tinha. O Facebook estava começando, não tinha grupo, não tinha nada disso. Então, as mães que começaram a chegar em casa com diagnóstico davam um Google, caíam no meu blog. Então, assim, cresceu exponencialmente, muito rápido. E aí as mães começaram a me mandar mensagem, a comentar muito nos meus posts. E aí eu comecei a romper bolhas, porque assim, eu sou uma pessoa de classe média, meu filho tem plano de saúde. Aí eu comecei a entender que no SUS demorava 2 anos, às vezes, para ter um diagnóstico, que era quando a pessoa tinha sorte, no CAPS, um atendimento de 1 vez por semana durante meia hora em grupo. Então eu comecei a perceber como que faltava políticas públicas, como que essas pessoas estavam abandonadas. Então foi um processo de politização que se deu por causa dessa devolutiva das mães. Aí virou informação. Tudo que eu aprendia com os médicos e as terapeutas, eu gravava vídeo no meu canal do YouTube. Teve várias fases do blog, né? O desabafo, que as mães se identificavam, a informação, então eu passava dica, como desfraudar, como não sei o que da agressividade, né? E aí foi ficando mais politizado, que foi quando eu comecei a entender a ligação de política com o estudo, né? Sem política não tem terapia no CAPS, não tem remédio de alto custo no posto de saúde. Escrevi meus 2 livros, entrei em várias tretas políticas, brigando contra a lei, brigando a favor de lei, indo em assembleia, participando de audiência pública. Em 2018 veio o primeiro convite para eu me candidatar. Eu dei risada, achei que não fazia o menor sentido, mas resolvi encarar para ver qual era. E eu saí para deputada federal, sem dinheiro. O partido praticamente não me deu dinheiro e marido desempregado. Aquele ano foi um ano muito difícil para a gente. A gente botava o Theo no carro e ia fazer roda de conversa nas cidades das minhas seguidoras. As seguidoras marcavam as Eu não sabia que essa tinha sido a sua primeira eleição em 2018. Para mim, você já estava se candidatando a deputada há muito tempo, porque eu votei em você, tipo, minha deputada. Não, desde 2018, foi assim, eu falei para as diretoras, eu falei para as seguidoras assim, olha, a partido não me deu dinheiro, praticamente, então eu preciso de vocês. Chama as vizinhas na garagem e a gente faz uma roda de conversa. Elas levaram muito a sério. Então, eu tinha roda de conversa no estado inteiro e a gente ia de carro. Enquanto eu ficava fazendo a roda de conversa, o marido ficava rodando com o Theo. Bom, resultado. Veio o resultado, eu com 43 mil votos, já peguei uma suplência de deputada federal. Então, foi uma coisa assim, tem alguma coisa aqui, né? Incrível, primeira vez que... O meu voto foi o voto mais barato de deputada federal, fazendo a conta de todos, assim, sabe? Do tanto que gastou versus o tanto de voto que fez. Então, eu já comecei a entender que fazia sentido e que eu deveria, sim, ir atrás disso. Caramba, é uma... Eu acho que dá pra... Só com isso que você falou, eu acho que cai um pouco a ficha de, caramba, a força que essa comunidade neurodivergente, quando a gente se une, a força que a gente tem para lutar por coisas. E a gente não tá usando isso direito, assim. A gente pode usar mais isso. A gente poderia ter uma bancada imensa, né? Mas enfim, a gente ainda fica dependendo. Nossa, a bancada neurodivergente, meu sonho, eu quero. Chegaremos lá. Aí, em 2020, eu me candidatei a vereadora. Eu não queria muito, mas era uma coisa que o partido pediu. Aí eu acabei ficando suplente de novo. E aí, no final do ano, eu falei, quer saber? Lagarta vai virar instituto.
porque eu já não tinha braço para ajudar as pessoas sozinha, eu não conseguia nem responder meus inbox sozinha. Eu organizava eventos inclusivos. Eu é que inventei o piquenique inclusivo, que a gente chama de Pupanique, né? Já fiz o carnaval inclusivo, aquela coisa toda, que foi uma coisa que se multiplicou pelo Brasil. Eu não conseguia mais fazer sozinha. Então eu falei, eu vou chamar minhas poucas e boas aqui, mães atípicas, mulheres com deficiência e tudo que eu conheço, e vamos transformar isso no instituto, que a gente consegue multiplicar essas ações com mais pessoas. E aí, em janeiro de 2021, eu lancei oficialmente o instituto. A gente começou no meio da pandemia, né? Foi isso. Mas foi daí que surgiu, eu acho que foi o passo natural, assim como o passo natural foi eu me candidatar e ser eleita. Agora, infelizmente, eu tenho que me afastar do Instituto por razões jurídicas, né? Eu não posso ser deputada e ter meu nome no Instituto, que é uma dor para mim, porque o Lagarto é meu filho. Se você pega o Instagram do Lagarto e você vai posts muito antigos, é foto minha e o Theo com a cachorra. Caramba, você vai ter que excluir isso? Como é que você vai fazer isso? Eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. É um histórico, assim, da minha vida que tá lá, né? O Lagarta era o meu Instagram pessoal, praticamente. É a minha rede pessoal, que acabou ficando corporativa. Então, hoje em dia, eu vejo que a imagem do Lagarta ainda é completamente ligada à minha pessoa, mas a gente já consegue separar um tiquinho, o que é uma coisa e o que é outra. Mas não é um processo fácil. Para mim é doloroso, porque é o meu filho, fui eu que criei aquilo ali, é o meu patrimônio. Eu cheguei até aqui por causa do Lagarta, né? Então, mas como é que... Calma aí, agora mudando um pouco de assunto, como é que... Aliás, continuando nesse assunto, mandando um pouco da pauta, mas como é que você vai fazer isso, assim? Como que funciona esse desvincular? Você consegue ainda, por exemplo, você é a fundadora, mas você não vai participar da diretoria? É alguma coisa assim? Fundadora, eu vou ser sempre. Eu posso dar sempre entrevista falando que eu sou fundadora, porque eu fundei. Né? Enfim. Mas assim, no estatuto, que é uma coisa que a gente ainda não tem CNPJ, tá saindo e tudo, e a gente já estava em processo a gente vai ter que modificar o estatuto para tirar o meu nome. Eu vou ter que ficar como conselheira, alguma coisa assim, mas o meu nome no estatuto não pode estar. Então eu vou ter que pegar pessoas que eu confio, que eu ainda estou pensando, enfim, como faço, quem vão ser essas pessoas, para que tenha o nome no estatuto. Atualmente, quem está tocando é a Jéssica Borges, do Viagem Atípica, que é autista, mãe de autista, e a Vanessa Ziotti, que é mãe de trigêmeos autistas e autista. Elas são diretoras e a gente tem as coordenadoras abaixo delas. Mas só elas duas tá pouco e ainda por cima a Vanessa vai para o meu gabinete. Então, e você prioriza pelo jeito, assim, não só pessoas que, por exemplo, são mães de autistas, TDAHs, enfim, mas pessoas que também são neurodivergentes, elas, para estarem na sua equipe também, pelo que entendi. Do meu gabinete? Não, do Instituto, mas do seu gabinete também. Agora eu quero saber a fofoca. Então, o Lagarta, a gente está vendo como é que a gente vai fazer. Quem vão ser essas pessoas que vão estar como diretoras no estatuto? Porque no final, no frigir dos ovos, só sobrou a Jéssica. Tem as coordenadoras, mas diretoras só tem a Jéssica. Mas tá muito pesado para a Jéssica levar sozinha. Então, eu vou ter que ver quem que eu vou colocar como diretora junto com ela para ficar com o nome no estatuto e para poder coordenar as ações, as nossas coordenadoras regionais e tudo. Então, assim, é uma das coisas que eu vou ter que fechar em janeiro, assim, logo antes de eu assumir, com uma certa urgência. Eu só não estou mexendo nisso agora porque a gente está na véspera do Natal, mas é uma decisão difícil que eu vou ter que tomar de quem vai ficar com o nome lá. É isso. Ou e é o meu comitê, filhinho. alguma coisa assim também, né? É isso. Faz sentido. Tem uma pergunta, inclusive, de um TDAH Hyper, que é um apoiador do Tribo TDAH, que ele pergunta, que é o José Martins, ele pergunta qual a maior dificuldade enfrentada para manter um instituto? Eu imagino que tem várias. Eu vou ser honesta, tá? Eu vou ser muito honesta. Claro. É muita mulher neurodivergente junto, cara. É muita treta. Tem muita dificuldade para resolver coisas entre que não tem uma mulher neurotípica ali. Das diretoras e das coordenadoras. Não tem. Até porque, pé de manga não dá jaca. É tudo mãe de autista ali. E não existe mãe de autista neurotípica, que eu saiba. Então, assim... são muitas questões, assim, rolam questões ali, sabe? As pessoas discutem, muita gente neurodivergente junta. Faz sentido. Então, eu acho que a parte
Não é Na fácil. tribo eu tenho pessoas que me ajudam na tribo, principalmente voluntários que me ajudam, e às vezes a gente está discutindo alguma coisa, a gente está 2 semanas discutindo alguma coisa e a gente não chega a uma conclusão, porque a gente esqueceu qual era a conclusão que a gente tinha chegado. É porque são muitas questões, são pessoas tentando trabalhar juntas, mas que uma tem problema com literalidade, aí uma fala uma coisa, a outra entende que foi ruim, não foi tão ruim assim. Aí tem a questão de regulação emocional, tem gente que é mais desregulada emocionalmente, que apela. Então, assim, tem de tudo, entendeu? Tem de tudo, porque não tem nenhuma mulher neurotípica, pensamento rígido. Exatamente, tem muita rigidez ali, tem muita autista, então não é fácil de você gerenciar. Então, muitas vezes eu me vejo assim, tendo que gerenciar questões, e eu mesma tenho dificuldade de gerenciar essas questões, porque eu também sou neurodivergente. Então, eu acho que a maior dificuldade está em acertar os ponteiros ali, todo mundo. A gente se ama, mas trabalhar junto com um bando de mulher neurodivergente não é fácil mesmo. Se fosse homem também, gente, sendo neurodivergente, isso aí não é que é mulher, né? Eu ia te perguntar exatamente isso, qual o papel do seu TDAH nisso tudo, assim, no sentido... Como é que você sente seu TDAH, sei lá, gritando nessa hora? Na hora que você tem muito difícil para mim, porque o meu TDAH no instituto. Uma característica do meu TDAH é eu odeio DR. Odeio DR. Vamos conversar, eu preciso falar com você, que eu fiquei muito magoada, porque eu quero morrer. Eu quero morrer. Mas isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar, porque eu vou ter que saber lidar com isso no meu gabinete também, assim, não é fácil, entendeu? Mas então, quando eu tenho que gerenciar as crises das pessoas, para mim é muito difícil. Botar para conversar, porque para mim DR é um sofrimento, sabe? Então, não é fácil, não. Você tem um perfil não confrontativo, assim. Não, totalmente. Quando tem que conversar, você tenta apaziguar a situação e não chegar brigando logo de uma vez. Assim. Exatamente. A não ser eu evito uma impulsividade, aparentemente. Eu evito na rede social. Confronto ao máximo, assim, ao máximo. E quando vem confronto e eu vejo que eu vou ter que falar, me colocar, sabe? É muito difícil para mim, de verdade. Terapia também, tô lá. Mas não é fácil. Nossa, a terapia faz toda a diferença. Nossa, muito. Sim. Eu faço desde que era criança também e ajuda muito. A gente estava falando, a gente já falou um pouco em alguns momentos sobre o Rota Taxativa. Eu queria que você contasse, assim, para quem não acompanhou, o que aconteceu nesse negócio do Rota Taxativo? O que foi esse Rota Taxativo para quem não acompanhou, por exemplo? Tá. Até 2019, mais ou menos, se você tinha um plano de saúde e o seu médico te receitasse algum procedimento, alguma terapia, e o plano de saúde negasse, alegando que não está no rol de procedimentos da ANS, porque a ANS tem esse rol de procedimentos e eventos em saúde. Agência Nacional de Saúde. Sim, Muitas vezes o plano recusava, falando, isso não está no rol da ANS. Aí, se você judicializasse, o entendimento do judiciário até o final de 2019 era de que aquele rol da ANS era exemplificativo, quer dizer, ele era como se fosse uma lista mínima de procedimentos que os planos de saúde tinham que fornecer. Então, se o médico pediu o negócio, o plano tem que pagar. Esse era o entendimento do judiciário. A partir de 2019, tem uma turma específica do STJ que começou a entender diferente. Que aquele rol, na verdade, ele era mandatório, que ele era taxativo. Quer dizer, o que estava fora daquele rol, o plano de saúde não precisava cobrir. E isso afetava diretamente os autistas, principalmente, porque a aba, por exemplo, não estava lá. Né? Então, é só um exemplo, mas assim, tinha muita coisa que não estava lá. Cirurgia intrauterina, cirurgia por videolaparoscopia, alguns remédios para epilepsia refratária, para diabetes, um monte de coisa não estava lá. Bom, aí a Unimed entrou com um processo chamado embargos de divergência para que se unificasse esse entendimento do STJ. Afinal, ele é exemplificativo ou ele é taxativo. E a gente sabe que rolou muito lobby por trás. Coisas que eu não posso falar porque a minha advogada Vanessa Ziordi não permite, mas que a gente ficou sabendo nos corredores, né? Enfim. E aí a gente começou a fazer esse protesto para que o STJ determinasse que o rol era exemplificativo. A gente fez vários protestos, mas chegou dia 8 de junho que teve julgamento e deu uma lavada de que era taxativo. Foi quando eu gravei um vídeo chorando na porta do STJ, esse vídeo viralizou horrores. E aí a gente já começou a mudar o foco para ir no legislativo, porque aí os deputados acordaram, né? Depois de deu mídia, aquela coisa toda, apareceram alguns projetos de lei para determinar que o rol era taxativo. Porque uma decisão de um juiz do STJ, ela não é... Os outros juízes não têm a obrigação de seguir.
Mas eles acabam se inspirando. Olha, o STJ tomou essa decisão, então é porque é assim mesmo. Mas se você aprova uma lei, aí a lei está acima de uma decisão do STJ. Judicial. Então, a gente começou a trabalhar no legislativo para que fizessem uma lei que dissesse que o rol era exemplificativo. Foi uma briga danada, a gente não conseguiu enfiar a palavra exemplificativo na lei, mas a lei saiu de uma forma que pelo menos a gente voltou ao estágio anterior. Ninguém ganhou direito novo, nada, mas a gente voltou a ter o direito de judicializar. Porque se você judicializasse depois da decisão do STJ, era para perder dinheiro. Em qualquer a gente não juiz perdeu, caísse, então. Em qualquer juiz que caísse, ele falava, meu amor, STJ já decidiu isso aí. Ele falou que você é taxativo, não tem papo. Com a lei, ela colocou 3 critérios lá, que se você seguir esse critério, o plano de saúde tem que pagar. Tem que ter evidência científica, tem que ter recomendação de agências de renome, coisas assim. Então, a gente conseguiu praticamente retornar ao estágio anterior da decisão do STJ com essa lei. Quer dizer, a gente devolveu para as pessoas o direito de judicializar caso o plano recuse algum tratamento que não esteja nesse rol da Inês. Daria um livro os bastidores, as coisas que a gente viu lá, os horrores, o lobby, a corrupção, tudo que vocês imaginarem. Mas, enfim, a lei foi aprovada. Eu vi coisas que você postava, por exemplo, crianças que estavam tirando oxigênio, o governo estava tirando oxigênio de crianças, os planos estavam tirando perdendo tratamento, TDAH também, que estavam perdendo direito de tratamento por causa disso. Sim, home care era um horror, queriam cortar oxigênio de criança. A gente ficou sabendo de enfermeira que foi demitida por plano de saúde porque mandaram desligar o oxigênio de home care. E elas falaram, não, vem você aqui desligar, foram demitidas. Então, assim, foi uma luta danada, a gente conseguiu aprovar esse projeto de lei, só a gente sabe que a gente passou, sabe? O lobby lá é muito grande, rola muito dinheiro. E agora os planos de saúde entraram com uma ADI, né, ação direta de inconstitucionalidade, para tentar derrubar a lei. Então a luta continua. Isso pode mudar, então? A gente ainda pode perder direito de novo? Pode. Se o STF decidir que a lei que a gente conseguiu aprovar é inconstitucional, que é o que o pessoal do plano de saúde está querendo, aí a gente volta para a decisão do STJ. E se acontecer, vamos supor, espero que não, mas assim, pensando no pior cenário, se alguma coisa derrubar, o que pode ser feito para reverter isso? Porque assim, eu tenho uma ansiedade bem grande, eu tento pensar, ok, o pior cenário, agora qual é o plano B disso? Olha, eu sinceramente não sei. Eu tenho que conversar com as nossas advogadas para entender. Por enquanto, a gente está tentando entrar de amigos da corte no processo para poder falar e tudo. Mas eu, sinceramente, não sei o que vai acontecer se for derrubada, não sei. Mas é uma guerra que é assim, a gente está brigando contra um dos maiores poderes financeiros desse país. É muito dinheiro. Eles têm muito dinheiro e a gente viu cada pataquada lá no Senado. Diretor de plano de saúde falando, eu não sou inimigo, vocês estão me tratando como se eu fosse uma pessoa horrível, assim, eu falei, nossa, vou chorar, tô com muita dó. Então, assim, daria um livro, os bastidores dessa briga toda, mas de fato, a gente ouviu de alguns senadores lá, assim, vocês estão brigando com o lobby mais poderoso do Congresso Nacional. Cara, o que explica o que está esbarrando nessa lei federal que a gente quer aprovar do TDAH, quando uma das coisas que a gente coloca nessa lei é, por exemplo, medicação para TDAH pelo SUS gratuita. Ixi, e tratamento gratuito. Então, isso esbarra em outras leis também. Sim, eu já vi mãe falar que médico vira e fala assim, o seu filho tem TDAH, ou tem uma doença rara, XPTO. Mas eu vou colocar no laudo autismo, porque senão ele não vai ter direito a tratamento pelo plano de saúde. Caramba! Então, assim, eletivo. O que os planos deixam ou acham que precisa ter tratamento e o que não? Até porque, durante esse processo da aprovação da lei, a ANS enfiou um monte de coisa de autismo lá no rol para tentar nos calar. Olha, agora está aqui, psicologia ilimitada, terapia ocupacional ilimitada, os planos são obrigados a bancar isso para o autismo. Aí a gente falava assim, mas a gente não está aqui só por causa do autismo. Né? Nossa briga é muito maior. É doenças raras, doenças crônicas graves, é câncer. Caramba. Então, nossa,
Veio várias tentativas de calar a boca. Inclusive essas questões que enfiaram lá para beneficiar o autismo, achando que a gente ia virar as costas e ir para casa. É muito baixo isso, né? Ah, você não tem noção. Se vocês vissem algumas reuniões que a gente teve lá, com alguns deputados, com senadores, fora que as pessoas não entendem, assim, né? Todo senador, porque a gente estava aproveitando que era véspera de eleição. Então os caras estavam com medo de não ser reeleitos. Então, a gente postava umas artes falando: fulano, ciclano, beltrano falaram que vão votar pela aprovação do PL. Os tais, não se pronunciaram ainda. E a gente ficava nas assessorias. Ele vai votar a favor ou ele vai votar contra? A gente quer um posicionamento dele que a gente está divulgando. Aí todo senador que divulgava que ia votar pela aprovação do nosso PL, a gente publicava a cara dele. Fulano está do lado da vida, quer a aprovação do PL. Aí as pessoas começaram a xingar: mas vocês estão publicando foto do Collor na rede de vocês? Vocês estão publicando foto do Jorginho Melo? Cara, ele disse que vai votar sim no projeto de lei. A gente tem que dar visibilidade. Faz parte do jogo. Faz sentido. Mas ó, eu tive uma baita situação saia justa. O relator do projeto no Senado era o Romário. Concorrente no Senado com o Molon, que é do meu partido, no Rio de Janeiro. Era o principal concorrente dele ao Senado no Rio de Janeiro. Eu tirei foto com o Romário. Eu fiquei no gabinete do Romário. Eu só não fiz live com o Romário porque aí eu já recusei, porque eu achei que aí ia ser meio pegar pesado. Mas teve: nossa, você é abraçada com Álvaro Dias. Eu abraço qualquer um que fala que aprova isso, porque tem gente morrendo, tem gente perdendo home care, tem gente perdendo quimioterapia. Eu abraço. Nossa, eu preciso aprender muito com você. Eu não estou nesse nível de desprendimento ainda, mas eu entendo que é um aprendizado. Eu imagino que não deu sido de hoje para ontem que você chegou nesse nível. Eu recebi a mensagem de mãe: meu filho vai ter o home care cortado. Eu vou ficar de frescura de não postar uma foto do Collor, de não abraçar o Álvaro Dias, sendo que tem gente morrendo? Justo. Não, justo. É um propósito muito maior. Você não tá lutando só por você não tá lutando só pelo seu filho. Era uma ótima causa, não era um toma lá da cá. Era uma ótima causa, envolvia vidas, né? Sim. Uma coisa que eu queria muito saber é assim, a partir de março de 2023, por exemplo, o que a gente pode esperar de lutas, por exemplo, na Alesp? O que você tem de planos, assim, neurodivergentes na Alesp? E tem algum projeto para a nossa comunidadezinha TDAH em São Paulo? A gente vai ganhar uma carteirinha TDAH de PCD em São Paulo? A gente precisa, na verdade, aqui em São Paulo já tem, que você pode colocar o CID na identidade, né? Mas no Poupa Tempo o você CID vai... não está atualizado para o 11. Nacionalmente, o CID que está valendo é o 10, que não iguala o TDAH no mesmo grupo do autismo. O 11 não foi nem traduzido no Brasil ainda. Mas não pensei nisso. Mas eu já tenho alguns projetos de lei, sim, e aceito sugestões. O primeiro projeto de lei que eu quero colocar é porque eu também falo de saúde pública, não tem jeito, né? Uhum. Toda criança que der entrada em pronto-socorro, público ou privado, vai ter que ser testada a glicemia. Eu estive em Birigui e eu descobri que tem uma lei lá chamada Lei Valentina, porque uma menina morreu, porque ela deu entrada com sintoma de virose num PS, medicaram ela como se fosse virose, a menina foi só piorando, no terceiro dia ela entrou em coma, aí resolveram medir a glicemia dela, estava em 800. Ela morreu. Caramba! Porque os sintomas são muito parecidos, quando a pessoa está com a glicemia estourada e uma virose. Então, a gente vai ter essa lei no estado de São Paulo, sim. Toda criança que chegar em PS vai ter que testar a glicemia. A gente não pode perder a criança por uma coisa tão besta, por um papelzinho que você bota no dedo, né? Então, é uma das coisas. Eu quero um projeto de lei também para que espaços públicos tenham um trocador para pessoas maiores, porque pessoas que têm paralisia cerebral, que vão em shopping, essas coisas, as mães não conseguem trocar naquele trocador de bebê. Então, eu tenho uma conhecida do PSB do Pará, que aprovou essa lei lá. Nos shoppings já estão com aqueles trocadores maiores para a pessoa que tem deficiência, que é maior, que não cabe no trocador de bebê. Então são umas coisas assim que parecem pequenas, mas que tem a ver com cidadania também, né? Aqui em São Paulo, eu descobri que as crianças e adolescentes com deficiências que estão nos abrigos é situação manicomial praticamente, amarrados em cama, sem estímulo nenhum,
sala escura. Então, eu queria fazer um projeto de lei para que essas crianças e adolescentes em abrigos tenham atenção integral para suas deficiências, né? Tratamento, o que quer que seja. Então, assim, tem muita coisa que eu quero fazer. Regulamentar essas profissões dos profissionais de apoio dentro da escola. Até hoje é uma briga, ninguém sabe o que é mediador, o que é AT, para que serve cada um, qual é a formação que cada um tem que ter. Pode ser um estagiário, mas aí qual o treinamento que ele tem que ter? Eu queria muito que a gente regulamentasse essas profissões dos profissionais de apoio dentro da escola, para que ficasse uma coisa meio... para que todo município fizesse igual, né? Porque é uma bagunça. Tem uns que pegam estagiário, tem outros que falam que tem que ser professor de educação especial, tem, enfim, é uma bagunça danada, isso não tem um padrão. E imagino que seja um trabalho até para ajudar a implementar leis federais. Por exemplo, do ano passado para cá foi implementada uma lei que garante direitos de crianças TDAHs de terem acompanhamento na escola, por exemplo. Só que você não vê isso sendo implementado muito. Tem então, papel poder ajudar para implementar isso também? Que é o grande problema ou de repente, da maioria das leis, né? Não sai papel. Por exemplo, estender isso para pessoas mais velhas, para alunos universitários que não estão contemplados, mas são TDAHs tanto quanto as crianças. De repente, você faz 18 anos, você presta o vestibular, você perdeu todo o auxílio que você tinha na escola, ou que teoricamente você deveria ter na fase escolar, para na universidade se virar sozinho. E é muito difícil isso. Não, eu estou super aberta. Vocês têm sugestão de PL, gente, me manda no meu inbox. Estamos aí para isso. Vai ser a primeira vez que a gente vai ter um gabinete na Alesp focado nisso. Nossa. Primeira vez. A gente não tem mais que pedir favor, gente. Chegar pro outro lá e falar, por favor, meu senhor, o senhor é de Araraquara, e eu sei que o senhor está focado só em Araraquara, porque deputado estadual é assim, né? No dia lá da apresentação dos novos deputados, todos que chegavam para mim, para me conhecer, falavam, de onde você é? Aí eu travava, erro 404, porque primeiro que eu sou de Belo Horizonte, né? Mas eu moro em São Paulo desde 2001, mas agora eu estou em Vinhedo. E eu morei 3 anos no exterior. Então a pessoa pergunta de onde você é, me dá uma trava total, né? Do mundo. Mas eles perguntam isso porque a eleição de deputado estadual no estado de São Paulo, eu não sei se nos outros estados é assim também, é regional. É o cara que foi prefeito de São José do Rio Preto, então aquela galera daquela região vota nele. O cara que é da Baixada Santista, e só tem voto ali na Baixada Santista, tem pouquíssimos votos fora dali. E eu tive voto em tudo quanto é lugar. Eu tive, dos 90 mil votos, eu tive 38 mil votos na capital e o resto foi no interior, tudo misturado, porque o meu ativismo é totalmente diferente, né? Então, isso aí já me diferencia muito ali. Então, a gente não vai ter que chegar pro cara que foi eleito porque ele é de Araraquara. Será que o senhor pode nos dar um espacinho, por favor, da sua atenção? Porque a gente tem aqui as pessoas com TDAH que estão precisando. Não, agora tem o meu gabinete, que é para isso, que é focado nisso, para o estado inteiro. E eu ainda tenho uma interlocução muito boa federal, né? Com a Tabata Amaral, que é deputada do meu partido, e que tem me ajudado em muita coisa quando eu peço socorro para ela também, quando as coisas têm a ver com o federal. Tabata Amaral, que se eu não me engano é neurodivergente também, ela tem altas habilidades de superdotação. Claramente. Uma coisa que eu queria te perguntar, assim, você tem uma noção do papel que você tem na comunidade neurodivergente, da influência que você tem, de como você inspira pessoas? Eu acho que é muito sério isso. O dia que o Arthur Lira pediu para eu gravar um vídeo, aí eu tive uma noção, assim. Esse dia foi doido, o dia que eu tive que gravar um vídeo me retratando para Arthur Lira. Aí eu percebi, porque o tweet que eu fiz chamando ele de traidor já tinha uns 500 retweets quando ele ficou puto e mandou eu gravar o vídeo. Então, aí eu tive uma noção. Mas, sim, eu tenho uma noção, assim, que eu tenho... Impulsividade tá aí, mas que eu tenho que... Tudo que eu vou postar, eu tenho que ler, reler. É de bom tom, faz sentido... Eu tenho provas do que eu estou falando, porque tem uma repercussão muito grande, tudo que eu posto. E dependendo do tom que eu posto, aí tem uma repercussão maior ainda. Então, assim, eu tenho noção da responsabilidade, porque eu sei o tanto que minha voz pode ser amplificada e como eu consigo fazer isso nas minhas redes. Então, sim, eu tenho uma noção boa. Caramba, calma. Eu apertei coisas erradas, gente, tudo bem. E, assim, eu imagino que você deva ter ouvido isso já, que você mudou vidas e não só
com o rol taxativo, mas antes disso também. Como é que você reage a isso? Como é que é para você ouvir isso? Ou como foi pela primeira vez? E qual é a sua sensação quando você percebe, ou quando você vê, ou quando você ouve que você tem um impacto tão grande que você tocou a vida de uma pessoa, de milhões de pessoas, tão intimamente que às vezes você pode ter um papel que você pode ter dado uma guinada na vida de alguém que a pessoa talvez não tivesse nem a mesma qualidade de vida que ela teve a partir de algum papel que você teve nisso. É muito louco isso. Eu lembro a primeira vez que me reconheceram. O blog tinha pouquíssimos meses, eu morava no Morumbi, eu estava no Pão de Açúcar do Morumbi, eu estava pegando uma fruta, e a mulher começou a olhar para mim assim, e eu fiquei, meu Deus, né? Aí ela veio e falou, você é a André do Lagarta Vira-Pupa? Eu falei, sou. Eu estou seguindo seu blog, não sei. Foi a primeira vez, você não esqueça. E já passei por umas situações hilárias, assim, do tipo, o Theo tá na natação, quando ele era menorzinho, e aí eu tava dando banho nele depois da natação, no vestiário da natação. Aí uma mulher começou a olhar para ele assim, aí fala assim, ele é o Theo? Aí eu falei, é. Eu sigo a mãe dele. Aí eu fiquei rindo assim. Eu? Né? Mas acontece muito, assim, de pessoas virem falar. Eu fico muito emocionada. Às vezes eu dou palestra e as pessoas vêm falar comigo chorando depois, assim. Que depois que tiveram o diagnóstico, foram pro Google e estavam completamente desesperadas. E aí caíram no meu blog, que eu dei uma esperança nova para elas. Eu ajudei elas a ver que não era esse terror todo, que não era um fim da vida, que tinha uma luz no fim do túnel, e que aí eu dei um gás para elas, e que elas conseguiram ajudar os filhos, ou dicas que eu dei, ou qualquer coisa assim, que o meu livro salvou a vida, coisas assim. Então, eu fico muito emocionada de verdade, porque, vamos de novo, eu era aquela menina que achava que estava quebrada, que sentava no fundão, que nunca foi a mais bonita da sala, nunca foi a mais inteligente, assim, pelo menos não a que tirava mais notas, nunca foi da turma dos bacanas. Então eu nunca imaginei que eu estaria ouvindo de muitas pessoas, que eu mudei a vida delas de alguma forma, que eu fiz uma diferença avassaladora na forma como elas encararam o diagnóstico do filho, na forma como elas passaram a lidar com o filho. Então, isso é uma coisa que não tem preço. E eu tenho muito hater, né? No momento em que você começa a se posicionar, você ganha hater. Eu recebo umas mensagens bem horrorosas, dependendo do que eu tô postando. Mas eu costumo focar nisso. 99% são mensagens de muito amor e de muita gratidão. Então, é isso que vale, né? O resto é muito pequeno. Eu não entendo como que você consegue ter haters. Não como você consegue, mas eu não entendo... na verdade, eu não entendo como pessoas podem ser haters só pelo fato que a gente é neurodivergente, porque eu tenho vários. Mas eu não entendo. Às vezes, só o fato de que você é neurodivergente, você luta por isso, as pessoas, eu te odeio. Eu não te conheço, fiz nada pra você. Tem muita coisa assim, né? É o que eu falei, quando eu cheguei, tudo era mato. E muita gente não entende que eu cheguei onde eu cheguei porque teve um trabalho. Teve um trabalho construído há mais de 10 anos. Que não é que a Folha vai fazer uma matéria sobre autismo e me chama para me entrevistar, porque eu fui lá na porta da Folha, fala comigo. Não, é porque de alguma forma eu me tornei referência nisso por um trabalho que é feito há mais de 10 anos. Então, algumas pessoas, eu sinto que é uma dor de cotovelo mesmo. Então, assim, eu já ouvi muito assim, nessa briga do rol foi assim, ela faz as coisas por holofote. Cara, holofote... O meu filho tá super bem coberto com o plano de saúde dele. Não tem rol taxativo pro plano de saúde do meu filho, não. Eu não precisaria estar aqui tomando sol na frente do STJ por causa disso, não. Inclusive, se eu tivesse me dedicando à minha campanha, eu estaria ganhando muito mais voto do que aqui na frente do STJ. Não tem a ver com o holofote. O holofote, ele vem por causa de um trabalho que já é feito há muito tempo. Isso não é gratuito. Mas em algumas pessoas eu sei que isso dói, entendeu? E tem outra coisa também. No momento em que eu me posicionei abertamente do lado esquerdo da política, né, que foi em 2018, que eu me filiei ao PSOL, foi o primeiro partido que eu entrei. E aí foi até engraçado aquela época, porque muita gente votou em mim e no Bolsonaro. Você pensa, votar assim? Você vê o nível de despolitização do brasileiro médio, né? Tinha gente que falava. Dia 8 de outubro 50-24, que era o meu número, e 17.
postavam isso nos meus posts. Eu ficava assim, meu Deus do céu. As coisas não conversam uma com a outra. Um lado tentando tirar políticas públicas de saúde e o outro tentando incluir. Não faz sentido. Mas aí veio o segundo turno e eu me posicionei abertamente. Olha, gente, neste segundo turno, eu sou Haddad. Não sou super fã do Haddad, nem do PT, mas por que o Bolsonaro? A, B, C, D, E. Fiz uma lista gigante, assim. Por isso eu vou votar no Haddad. Eu recebi tanto hate no meu Facebook que eu tive que fechar a minha página. Caramba. Vagabunda, corrupta, tá querendo uma teta pra mamar, piranha, tudo que você imaginar me xingar. Caramba. Eu perdi um monte de gente quando eu me posicionei também nas últimas eleições. E tem uma posição faz um tempo, mas tem gente que aparentemente não tinha acompanhado. Mas então, você, vamos lá, né? Aí teve isso. E aí eu perdi um monte de seguidor, fui xingada, aquela coisa toda. Aí esse ano eu mudei de partido. Tipo, eu não esperava isso de você, mas, amigo, você acompanha o trabalho? O que eu mais vi nos últimos meses me decepcionei com você. E aí eu fico assim, cara, primeiro, em 2018 eu fui candidata pelo PSOL. Fala de política. Né? Em 2018 eu fui candidata pelo PSOL, guarde essa informação. Sempre desci o cacete no Bolsonaro todos os dias da minha vida nas minhas redes. Eu nunca escondi o tanto que eu odeio esse homem. Aí eu mudei para o PSB, que faz parte da coligação lá do que elegeu o Lula. E as pessoas se dizem decepcionadas porque eu falei que eu ia votar no Lula no segundo turno. Decepcionadas. Eu perdi, acho que uns 6 mil seguidores. Foi uma coisa assim. Caramba. No segundo turno das eleições desse ano. Eu juro. E um número interminável de ofensas no meu inbox. Bloqueei um monte de gente que eu não sou obrigada. O meu voto você nunca mais vai ter. Não conte comigo. Aí eu respondi assim, pois você pode continuar contando comigo, porque eu fui eleita por você também. Se tiver problema lá na escola do seu filho, pode me falar que você pode contar comigo. Sabe? Então, assim, foi muito. Quem me acompanha mais de perto sabe que nos últimos meses foi difícil, mas eu falava assim, onde essas pessoas estavam? Que não sabiam que eu falo mal desse homem desde sempre eu deixei claro que eu sou de esquerda e tudo, e a pessoa vem achando que eu ia apoiar o Bolsonaro. Então, assim, é o nível de despolitização. Ai, não sei quem falou pra votar em você, eu votei e me arrependi. Falei, você devia ter pesquisado mais a meu respeito, isso é cidadania, sabia? A gente não vota numa pessoa porque o outro veio lá e mandou votar. A gente vai ver qual é a da pessoa, o que ela fez de bom, se faz sentido votar nela, né? Então, assim, se você votou desinformada, o problema não é meu, a culpa não é minha. Ler os planos da pessoa, ler o que ela acredita. Pois é. Reversível. Eu não queria estender muito, porque eu sei que seu horário é meio apertado. Eu só queria, assim, eu queria entender um pouco só sobre a sua aceitação do TDAH. E o que você vê, por exemplo, de ponto positivo hoje, que você acha que durante a sua trajetória, eu sei, a gente já falou, por exemplo, das coisas que o TDAH não te ajudou desde a infância. Eu acho que todo mundo com TDAH consegue se identificar com o que você disse poxa, eu, por exemplo, eu não era nem votada para protagonista do teatrinho da escola. E sabe, ver hoje o tamanho do que o podcast, que a tribo chegou, para mim também é surreal. E de repente, por exemplo, poxa, você está aqui deputada estadual e como é que você acha que de repente tá o seu TDAH e a sua visão de mundo diferente, porque o TDAH afeta inevitavelmente como a gente enxerga o mundo, como a gente vive uma forma diferente o mundo que é apresentado pra gente. A gente é tipo um serzinho, meio que um serzinho extra ali, convivendo com pessoas que são estranhas pra gente, porque a gente não pensa, não sente, não vive como elas. Como que você acha que o TDAH pode trazer de positivo para você nisso? Coisas que você de repente vê que você destaca. Eu não romantizo o TDAH, eu acho muito difícil ter TDAH. Então que eu acho que a gente nasce com isso, então a minha filosofia, pelo menos, a gente nasce TDAH, então não tem como desvincular, tem coisas positivas. Sim, tipo, eu não gostaria que hoje não fosse o meu TDAH, provavelmente. Eu acho que tem uma coisa que é a minha espontaneidade, que tem a ver com a impulsividade e que me faz ter uma facilidade absurda para falar de coisas que para as pessoas são muito difíceis, tipo falar de sentimento. Então, o jeito que eu comecei a escrever sobre maternidade atípica e o jeito que eu rasgava o meu coração para falar disso, todo mundo olhava e falava:
é isso que eu sinto. As mulheres falaram para mim assim, eu encaminhei o seu texto para a família inteira, para eles entenderem como eu me sinto. Podia ter sido eu que escrevi esse texto. Então eu percebi que assim, a minha facilidade de botar para fora, assim, porque minha mente é muito verborrágica e tem a ver com TDAH, me trouxe onde eu cheguei também. Eu li um texto faz pouco tempo falando de hiperempatia em pessoas com TDAH, que é uma coisa que eu sinto que eu tenho e que não é fácil e que me traz muito sofrimento, que é aquela coisa de o problema do outro é do outro. Você não pode trazer para você, porque eu não consigo. Não, é isso. O problema do outro é da gente também. É isso. Meu filho não tem nada a ver com o negócio do rol taxativo. O plano de saúde dele é maravilhoso, não tem rol, não faz o menor... Mas eu tava lá porque eu recebi mensagem de mãe que o menino ia tirar o home care, que não sei quem ficou sendo exame do câncer. Como é que eu vou virar e falar, não, mas a minha vida está uma delícia, eu vou continuar aqui? Então, assim, eu sempre tive essa coisa de sofrer muito com o problema dos outros. E eu acho que isso impulsionou muito o meu ativismo, né? Isso me tirou da cadeira, assim, me botou para correr atrás das coisas. Muito mais pelos outros do que por mim mesma, se bobear. Sim. É bem nesse sentido que eu falo mesmo, porque é um problema. A gente está aqui falando sobre TDAH ser deficiência e é inegável o impacto que ele tem na nossa vida. As coisas são muito mais difíceis para a gente. Mas é que eu tento ver que não dá para ser 100% ruim, porque alguma coisa ele me traz de diferente na vida e alguma coisa eu consigo aproveitar disso que ele me traz, nem que seja eu sou diferente e eu me aceito dentro do meu próprio caos e eu usei isso para, por exemplo, criar alguma coisa. E é o que você falou, tem certas coisas que, dependendo de como a gente olha, isso, por exemplo, a parte de ser muito empática, ela pode ser muito ruim em alguns aspectos, mas trouxe alguma coisa para você que foi única para você, que contribuiu de uma forma positiva. Então, eu pergunto muito isso de positivo por causa disso, porque eu sei que o TDAH tem momentos na vida que ele é muito difícil, que parece que por causa do TDAH tudo fica muito mais pesado e a gente tem vontade de desistir e eu quero tentar que as pessoas vejam um pouco também que não é nem questão de romantizar, nossa, é maravilhoso o TDAH. Não, não é. É difícil. A gente joga a vida no modo hard, mas tem coisas que a gente pode tirar proveito disso. A gente é mais criativo, a gente tem um hiperfoco que, poxa, quando ele funciona é maravilhoso. Mas, sabe, empatia e coisas assim. Eu acho que o que você falou é muito preciso com isso, sabe? Eu acho que é importante a gente falar sobre coisas que não são tão ruins também, que podem até ser boas na nossa vida, apesar disso. É isso. Eu queria saber se você tem alguma consideração final, se você tem tempo para esperar alguma pergunta de alguém que está assistindo. Eu nem sei se a live vai fechar, porque eu não sei quanto tempo tá. Eu acho que a gente já passou de uma hora. Já passou, mas acho que com a minha conta verificada, então não cai. Mas se alguém tiver pergunta, manda aí, gente. Deixa mais uns 5 minutinhos aí para pergunta. Se não tiver, a gente faz considerações finais. Se alguém quiser mandar pergunta, tem uma caixinha de pergunta e eu só vou pegar uma pergunta de lá, gente, porque até agora tem uma eu não interrogação aqui, tá vendo? É um balãozinho de interrogação. Se alguém quiser, nós temos tempo, acho que, para uma pergunta. 1, 2, 3 e já, se você tiver uma pergunta. Agora o cálice para sempre. Estamos aqui na guarda. Ninguém vai fazer pergunta? Tá bom. Quem quiser, meus livros estão à venda lá no site do Lagarta Vira Pupa, lagartavirapupa.com.br/loja. Tem o meu livro, que é o que eu falo, né, de autismo, de maternidade atípica, e tem o infantil, que é o projetinho do meu coração, que é o Meu Amigo Faz I, que é maravilhoso para ensinar para as crianças sobre o coleguinha diferente. E aí chega início de ano, vem de um monte, porque todo mundo quer dar para todos os colegas da sala do filho, é maravilhoso. Eu acho que é o meu melhor projeto. Opa, chegou a pergunta aí. A Arte Biscoito e Bolacha, a Carol falou, vou falar só que tô tímida. Mentira! Tá comentando aí a live inteira, vai falar que tá tímida? Tá tímida nada. Carol é maravilhosa, inclusive. Gente, eu acho que é isso. Calma aí, tem outra pergunta. Opa, nossa, agora vieram vários. Veio com
Aqui tem uma de LucasRJ94 perguntou como memorizar e não perder o foco tendo TDAH. Você descobrir, você me fala, Lucas. Eu fico pensando, eu nunca poderia ser atriz, porque como é que eu ia memorizar aqueles textos que aquele povo memoriza? Eu fico pensando exatamente isso, mas eu acho que tem um pouco de o hiperfoco. Se o seu hiperfoco talvez seja memorizar, por exemplo, a Zoe Saldanha, que fez Avatar, que faz Guardiões da Galáxia, ela é TDAH. Tem até um vídeo dela falando que ela é TDAH aqui no Instagram da Tribo TDAH, falando que ela tem TDAH. Se eu não me engano, ela também tem dislexia. O Jim Carrey tem TDAH também. Também. Só que é o hiperfoco, só que a parte de como focar, eu acho que a parte do foco pra gente ela é muito peculiar. Tem dias que o seu foco tá mais propenso, você tem mais até paciência para estudar coisas e ler coisas e focar em coisas, tem dias que ele só não tá funcionando. Isso entra um pouco em saber se respeitar. Em saber eu tenho muita dificuldade de ler. Eu leio pouco, porque se o livro tá meio chato, eu não consigo. Eu chego no final da página, eu tenho que voltar no início, porque eu esqueci o que estava no início da página. Então é muito trabalhoso para mim. Eu tenho que botar muita energia para conseguir concentrar numa leitura que não está 100% interessante para mim. É muito difícil. Tem duas que eu quero falar juntas, que é uma aqui, Invisibilidade, que fala como você imagina que será o desafio com a eleição do Tarcísio em São Paulo, e uma outra que é de Ocupa Mãe. Como você, como André, acha que vai ser a aprovação de emendas como deputada por conta das neurodivergências? Como é que você vê esse cenário político que a gente está entrando em 2023 em São Paulo com o Tarcísio governador e... Cara, Tarcísio, ele diz que não é bolsonarista raiz, mas as escolhas que ele está fazendo para o secretariado não demonstram muito isso, não. Ele entregou a segurança pública de São Paulo na mão da polícia, assim, não é meio que... Não dá, cara, não pode, né? Tem que ter alguém regulando ali. Então, o secretário da Educação que ele trouxe para cá é privatista, privatizou um monte de escola no Paraná, fez um monte de escola cívico-militar. Então, assim, pensando em inclusão, é um cenário bem difícil, né? Mas eu dou porrada quando precisa, mas eu também sei dialogar. Eu sei dialogar. Eu vou tentar dialogar. Eu tenho visto muita gente falar que vai ser muito mais Kassab do que Tarcísio. Eu não acredito nisso, tá? Eu adoraria acreditar, eu acho que não. Mas vamos tentar dialogar para tentar fazer alguma coisa boa, para não ficar aquele mandato que é exclusivamente de defesa e não de proposição, né? É o que eu vou tentar fazer. A pergunta das emendas eu não entendi muito bem. Está falando das emendas do relator de Brasília ou eu não entendi muito bem? Eu acho que em São Paulo, pelo que entendi, mas aí eu não entendi se é por você ser o neurodivergente ou as emendas sobre neurodivergência, sobre divergências. Então, eu não sei, eu vou ter, aparentemente, acho que 10 milhões de reais em emenda que eu determino para onde pode ir. Então, eu estou querendo fazer um esquema participativo de os projetos que querem receber emendas se cadastram. Quero fazer uma plataforma para isso, eles explicam como que é o projeto, por que eles têm que receber dinheiro, tudo. E, de repente, a gente coloca uma votação do público em quais projetos que devem receber emendas, para ser uma coisa bem participativa mesmo, né? Para a gente poder distribuir esses recursos. Tem muita coisa bacana que merece receber recurso, né? E que mexe com pessoa com deficiência, neurodivergência, essas coisas. Então, eu estou bem empolgada com essa parte das emendas. Acho que dá para a gente fazer umas coisas bacanas. Eu acho que, nossa, eu espero que dê pra gente fazer muita coisa, que muita coisa seja aprovada, assim. Eu não quero tomar mais seu tempo, só uma eu sei que ele é importante. Diga. Eu quero inaugurar na Alesp a comissão das pessoas com deficiência. A Alesp não tem uma comissão das pessoas com deficiência. Como assim? A Alerj tem, no Congresso Nacional tem, a Alesp não tem. Então eu teria que entrar na Comissão de Direitos Humanos. Ok, bacana, direitos humanos, sou da pessoa dos direitos humanos, mas não, a gente precisa ter uma especial
de pessoa com deficiência que também vai lidar com questões de neurodivergência, porque são projetos muito específicos que não podem cair lá na Comissão de Direitos Humanos, entende? Uhum. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu já conversei com o Caio França, que é meu colega de bancada, é como a gente consegue fazer para que a Alesp tenha uma comissão dos direitos da pessoa com deficiência. Nossa, você precisa muito, muito isso. Nossa, eu não sabia. Eu sei que São Paulo é um dos estados que, por exemplo, a gente não tem uma data sobre TDAH. Agora a gente tem uma data federal de conscientização do TDAH, que foi aprovada, que é a primeira semana de agosto, nacionalmente, a única data que a gente tem aprovada. Mas São Paulo é um dos estados que a gente não tem um dia do TDAH, uma semana, um mês, nem nada do TDAH. Então, já começa porque para neurodivergências a gente já está meio atrás em algumas coisas, mas nossa, precisa muito de uma bancada de deficiência, reconhecendo o TDAH como deficiência nela, inclusive. Falaremos. Andréa, eu queria que você deixasse seus contatos para quem quiser falar com você ou propor emenda, ou só, assim, agradecer todo o trabalho que você faz. Deixa os seus contatos, fala do Instituto, considerações finais, o que você quiser. Espaço aberto, por favor. Eu adorei o nosso papo. Eu nunca fiz uma live só para falar de TDAH, foi ótimo. E é isso, gente. A gente não está quebrado, não. A gente tem um cérebro diferente. E hoje eu entendo porque que eu era aquela criança que já se via diferente, né? E é isso, eu sou diferente mesmo. E tá tudo certo. E tá dando tudo certo. Aos trancos e barrancos, na Ritalina, mas vamos indo, né? E podem contar comigo na UESP a partir do dia 15 de março. Eu vou ser diplomada agora na segunda-feira, dia 19, mas eu assumo mesmo só dia 15 de março. Minhas redes estão todas aí. Se digitar Andréa Werner, já aparece eu em todos os locais, no Twitter, no Cu, gente, o Cu, aquela rede nova. Estou no Cu também, Andréa Werner, no Facebook, no Instagram. No YouTube tem muito vídeo antigo da época que eu postava como isso, como aquilo para as mães de autistas. Então, se você tiver alguma dúvida, vai lá que tem uns vídeos antigos que podem te ajudar também. Eu te sigo no Mastodon também. Eu tenho Mastodon, mas eu quase não entro. É muito Tamagotchi para cuidar, gente. Eu não dou conta, não. Muita coisa. Mas meu inbox tá aí. Tem a caixinha lá do contato. Vocês conseguem ir para o WhatsApp também, que vai ser o WhatsApp do gabinete. Então, formas de contato tem várias. Obrigada, assim, de coração, por ter aceito esse convite. Obrigada por ter sido eleita. Obrigada. Eu que agradeço. Eu fui eleita que vocês votaram, né, gente? E, sério, foi... esse, assim, pra mim, é um dos episódios que vou colocar no podcast em janeiro para marcar os 4 anos da Tribo TDAH. Vai ser... Há muito tempo eu não faço um TDAH entrevista e ele vai entrar como especial no podcast, porque é especial ter uma representante da gente TDAH, sabe, na Alesp, em qualquer lugar. Representatividade importa muito. E você é uma representatividade que faz tanta diferença E eu sei que não só para quem mora em São Paulo, tem muita gente de muitos outros lugares e fora do Brasil que te acompanham também. Português, acho que bando de português comenta minhas coisas. Então, assim, sabe, não só o trabalho que você fez pelo Rol Taxativo, por outros, para pessoas do Brasil inteiro, mas se inspiram só com o que você fala, com as coisas que você expõe nas redes. Muito obrigada, de verdade. Obrigada, querida. Obrigada pelo carinho. Obrigada a todo mundo que acompanhou. E estamos aí. Contem comigo, gente. Contem comigo. Obrigada de Boa noite para vocês. Boa noite. Gente, vocês que estão assistindo, se a Tribo TDAH é um projeto que depende de vocês, então se vocês quiserem, se vocês puderem apoiar, vá lá em apoia.se/Tribo TDAH, que literalmente todas as lives e redes sociais e os podcasts, eles dependem da contribuição, do apoio de vocês. E sigam nas redes, enfim, @Tribo TDAH. Também tô no Cu, tô no Twitter, Instagram, é sempre a mesma arroba. E apoiem a Tribo. Obrigada, Andréa, e de coração. Até a próxima, gente. Beijos no tato. Tchau! Tchau!
E muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos, incríveis apoiadores, os TDH Hypers, que fazem a tribo TDH acontecer. Gabriel Nunes, Regiane Ribeiro, André Luiz Carvalho, Edu Caetano, Tscaiatura, Rafa, Daniel Gimenez, Rafael Nascimento, Juliana Velba, Mari Mendes, Andréa Martins, Marina Pullen, Leonardo Loza, Aline Mie, Alex MF, Ricardo Bruno Machado, Lígia Cassola, Lúcia, Brunner Titonelli, Samuel Eduardo, Alexandre Maia, Lucas, Mário Lúcio, Lante Ribeiro, Telo Caetano, Alessandro Torres, João Queiroz, Aline Coelho, Juliana Costa, Val Armanelli, João Furtado, Raquel Benck, Isaac Newton, Paulo Alexandre, Maia Canal, Ana Márcia de Lima, Edson Carvalho, Thomas Versiani, Tabita Moreira, Ananda Krishna, Diego Quinto, Sara Fernandes, Alu, Saulo Valori, Roger Lima, Gabriele Varão, Aline Ayumi, Márcio Bueno, Narcisa, Gustavo Petralino, Mozart Sodré, Tali, Michele Ferboni, Roberta Ana Rodrigues, Graziela Godoy, Raquel Romani, Kel Bonassoli, Giovana Primon, Lígia Mariani, Ellen Tielli, Fábio Brunetti, Júnior Zaya, Caroline Duarte, Rodrigo Nowak, Rafael Pinheiro, Paulo Augusto, Marta Martins, Caio Ivo, Cássio Plácido, Maria Luísa, Fernanda Tavares, Sabrina de Souza, Marcelo Fragoso, Marcos França, Helena Gouveia, Maria Guizo, Diego Fiuza, Bernardo Ouro Preto, Matheus Rocha, Felipe de Moraes, Bruno Rezende, Luiz Henrique Duarte, Antônio de Souza, André Barcelos, Lincoln Amauri, Rafael Pereira, Lucas Alves, Rodrigo Santana, Marilda Ravenata, Isis Lobo, Nicolas Rossim, Eliane Padilha, Gabriel, Talita, Jackson Luiza, Dalton Silva, Natália Nan, Biscoito Bolacha, Ela, Gianluca, Ana Tereza, Daniela, Caio Geraldini, Dielson, Clarice Arteiro, Raquel Lousada, Marcele, Fernanda Lopes, Roger Delboni, Paula Simões, Giovana, Zé Rafael, Fernando, Fábio Coutinho, Eric Mota, Ian, Mônica Becker, Thay, Walter Bariana Causado, Cecília Costa, Miguel Vitor, Humberto Miranda, Maju, Lexo, Gabriel Berto, Felipe Viveiro, Sandro Tomiti, Giovanna Heloise, Milena Pauli, Carolina Condé, Jo, Bianca Souza, Abner Oliveira, Eric Alves, Karine Nunes, Ricardo Lima, Maria Helena, Kika Moura, Késia, Rafa Ramalho, Noa dos Corvos Rosa, Luísa Carvalho, Helenilson, Isabela Lima, Camila Moraes, Bruno Biel, Heloísa Pássaro, Lucas Adriano, Antony Lessa, José Martins, Yuri Moraes, Ângela Machado, Poliana, Ravena Bazana, Tony Ribeiro, Laura Flávia Machado, Thay Abrantes, João Henrique, Letícia, Patrícia Gil, Amanda Lima, Pedro D'Angelo, Chiara Campos, Paty Meirelles, Alex Neudokov, Franklin Melo, Netier, César, David Correia, Pedro Henrique, Danilo Brito, Vitor Hugo, Esteban, Vinícius Pais, Bernardo Rodrigues, Maeli, Felipe Cassarotti, Juliana Vielo, Estefânia Fernandes, Camila Gregório, Bruno Renossotro, Gil Duarte, Antônio Machado, Ana Luísa, JR, Marina Borges Cor, Rodrigo Rabelo, Ana Carolina, José Luciano, Amanda Dias, Dani Dias, Guilherme Deboni, Bianca Schuller, Vanderlan Costa, Laís, Analígia Oliveira, Érica Bel Castro, Poliana Oliveira, Lívia Melo, Clares, Bárbara Rosa, Alfredo Neto e Ana Luísa, Ferra Malho, Lubna Guadanin, Vinícius Rolim, Chinodex, Primariane, Miriam, Virgílio Bepimitsu, Aline Coller, Lara Tavares, Jorge Rodrigues, Raíssa Rochadel, Ana Edo, Patrícia Menezes, Tamires da Silva, Lucas Rocha, Eduardo Rainer, Michel Barros, Reginaldo Mendes, João Paulo, Fabrício Maciel, Victor Troc, Caio Guilherme, Flávio Nunes, Kleber e André.